Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. No último episódio, número 704, nós falamos sobre a primeira parte do Salmo 12. E hoje nós vamos dar continuidade com essa reflexão sobre as palavras de Davi. No final da mensagem, darei a resposta à pergunta 704 e uma nova pergunta para testar seu conhecimento das Escrituras. No episódio de ontem, consideramos os primeiros 4 versos do Salmo 12. Nesses versos, Davi faz seu apelo ao Senhor, pedindo o livramento dos maldizentes que prejudicavam o povo. Agora vamos observar pontos importantes na segunda metade do mesmo Salmo. Diz, verso 5, por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. Não sabemos quanto tempo Deus esperou depois de ouvir esse apelo de Davi, mas sabemos que ele reagiu ao pedido do salmista. Ele viu a opressão e ouviu o gemido das vítimas das calúnias e prometeu agir. Davi continua, a partir do verso 6, as palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno, 7 vezes refinada. Senhor, tu nos guardarás seguros, e dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. O contraste é claro. Enquanto os bajuladores enganavam com palavras insinceras, como observamos no último episódio, as palavras de Deus sempre são puras. Uma das técnicas para a purificação de prata utiliza o calor, chegando à temperatura necessária para derreter o metal e separar impurezas. A repetição do processo 7 vezes mostraria um zelo até excessivo para garantir a pureza absoluta. Essa figura reforça o entendimento da pureza das palavras de Deus. Outro aspecto do contraste se manifesta na maneira que Deus trata seu povo. Os corruptos podem andar por toda parte, mas o Senhor guarda e protege seu povo. Novamente, precisamos ter paciência e entender que Deus nem sempre responde imediatamente. A justiça pode não ser rápida, mas é garantida. Ao refletir sobre o apelo de Davi e a resposta de Deus de proteção dos maldizentes, devemos pensar em mais uma lição, não citada especificamente nesse salmo. Davi fala da perspectiva das vítimas, pedindo livramento. É uma súplica perfeitamente válida. Porém, nós devemos ter cuidado para sempre ficar do lado de Deus e manter a pureza da nossa palavra. Calúnias e mentiras causam terríveis estragos e jamais devem fazer parte do nosso procedimento. Davi não pagou com a mesma moeda. Não respondeu às mentiras com suas próprias mentiras. Ele confiou no Senhor e demonstrou a integridade. Os ímpios andam por toda parte. Podemos sofrer por causa das mentiras dos outros, mas esse fato jamais justifica desonestidade da nossa parte. Vamos fazer nossas súplicas a Deus, pedindo livramento, e esperar nele. Pode demorar, mas Deus se levantará. Para a pergunta 704, eu mudei um pouco o formato da pergunta. Organize os nomes das seguintes pessoas na ordem cronológica. Os nomes A. Abraão, B. Abel, C. Arão e D. Amós. A resposta da ordem certa seria B, A, C e D. Ou seja, Abel primeiro, depois Abraão, depois Arão e por final Amós. Abel foi filho de Adão e Eva, Gênesis capítulo 4. Abraão nasceu por volta de 2000 anos antes de Cristo, em Gênesis capítulo 11.
Arão é descendente de Abraão, ele nasceu durante a escravidão no Egito. E Amós profetizou durante o período do reino dividido no 8º século a.C. Então, Abel, Abraão, Arão e Amós, a ordem correta. A nova pergunta: qual dos líderes no livro de Juízes era de Belém? Alternativas: A. Gideão, B. Jefté, C. Ibzan ou D. Sansão. Darei a resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Todos nós podemos sofrer as consequências das mentiras e calúnias dos outros, mas devemos proteger nossa própria integridade. Falar a verdade, não pagar com a mesma moeda. E esperar em Deus, porque Ele levantará. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.